Hoje estamos analisando um caso do início do século XX, então sente-se enquanto vamos para a Inglaterra. Irene Violet Munro nasceu em Brighton em 1903, mas ainda jovem, mudou-se com a família para South Kensington, Londres. Menina sempre independente, educada e respeitosa, em 1920 ela morava com a mãe e trabalhava como datilógrafa numa empresa de contabilidade na movimentada Oxford Street, em Londres. Era um ótimo momento para uma jovem de 17 anos estar trabalhando em uma das ruas mais elegantes de Londres. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918 e impactou muito a sociedade britânica. Durante os anos de guerra, muitas mulheres trabalhavam em fábricas, fazendas e em outras indústrias. Para muitas, essa foi a primeira vez que foram empregadas, e quando a guerra terminou, havia mais de 5 milhões de mulheres empregadas, recebendo um salário e tendo mais independência. Mulheres com mais de 30 anos receberam o direito de votar em 1918. Apesar da guerra ter prejudicado bastante a economia britânica, para uma jovem senhora de 17 anos como Irene, este foi um bom momento. Todos olhavam para o futuro, e os jovens socializavam em bares, cinemas e salões de dança. Essa nova independência feminina se refletia nas novas modas e as mulheres começaram a fumar, beber e dirigir automóveis. Irene abraçou essas mudanças e trabalhou duro em seu emprego para tentar aproveitar as novas oportunidades disponíveis para as jovens da época. Em agosto de 1920, Irene disse à sua mãe que preferia não acompanhá-la nas férias de verão visitando parentes na Escócia, e em vez disso planejava fazer uma viagem à cidade litorânea de Eastbourne. O inverno havia sido muito monótono e o verão também havia sido bastante chuvoso. Fugir de Londres para a costa era popular, e as casas de hóspedes e hotéis geralmente ficavam cheios de junho a agosto, pois as pessoas visitavam cidades como Blackpool, Scarborough, Llandudno e Brighton para aproveitar as praias, calçadões e pieres. Jovens senhoras e senhores tinham vários salões de dança e pubs para socializar e curtir as noites de verão. Eastbourne era um destino particularmente popular, a apenas 77 milhas de Londres e situada na costa sul da Inglaterra, 20 milhas a leste de Brighton. Era facilmente acessível de trem de Londres e, como muitas pessoas possuíam carros, também era uma viagem muito agradável da capital através da bela paisagem de Sussex. Flora, mãe de Irene, não se importava que sua filha fosse de férias sozinha. Ela sabia que ela era uma jovem muito responsável e sempre foi um tanto independente. Flora e Irene fizeram os arranjos necessários para Irene ir de férias por 2 semanas para a costa, enquanto Flora ia para a Escócia. Irene tinha trabalhado duro em seu emprego e tinha economizado dinheiro para suas férias de verão. Na segunda, 16 de agosto, ela se despediu de sua mãe e viajou de trem para a cidade litorânea de Eastbourne. Irene não tinha onde ficar. Em vez disso, ela decidiu procurar um lugar quando chegasse. Após procurar um tempo, ela achou um quarto na Seaside, número 393. Pousada agradável, gerida por senhora simpática, chamada Sra. Wynyatt. Era uma localização ideal, apenas uma curta caminhada até a praia, a 1 quilômetro do centro da cidade e uma curta viagem de ônibus até a pequena vila de pescadores de Pevensey Bay, que era particularmente popular devido à sua bela praia e castelo medieval. Quando ela se estabeleceu, escreveu para a mãe para informá-la de que havia encontrado um lugar para ficar e que tudo estava em ordem. Como parte de seu acordo com a Sra. Wynyatt, ela pagou a taxa de 30 shillings adiantado. A Sra. Wynyatt delineou as regras da pensão. Era um estabelecimento decente e nenhum jovem cavalheiro teria acesso ao seu quarto. Ela também explicou onde tudo estava, as rotas de ônibus, os passeios agradáveis e os lugares que uma jovem respeitável que estava de férias sozinha gostaria de visitar. Em 18 de agosto, Irene escreveu outra carta para a mãe. Apesar de independente, ela gostava de informar sua mãe sobre o que fazia. Ela terminou a carta escrevendo: "Adeus por enquanto, por favor. Dê meu amor à vovó, tia Jessie e a todos. Sua filha afetuosa, Irene."
Irene não conhecia ninguém em Eastbourne e, após a empolgação inicial de visitar sozinha a bela cidade costeira, começou a se sentir um pouco solitária. No dia seguinte, quinta-feira, 19 de agosto, ela tomou café da manhã antes de se despedir da senhora Winnet e seguir em direção à praia. O dia estava agradável e ensolarado. No entanto, conforme as horas passavam, a senhora Winnet notou que Irene não havia retornado. Os dias eram longos e não escurecia até depois das 8 da noite, mas mesmo depois do pôr do sol não havia sinal de Irene. A senhora Winnet achou que ela só havia conhecido pessoas da mesma idade e devia estar se divertindo. Mas ela se preocupou ainda mais no dia seguinte. Irene não tinha voltado para a casa de hóspedes. Na tarde de sexta-feira, 20 de agosto, um menino de 13 anos chamado Walter Weller foi à praia com sua mãe. Enquanto corria, ele foi em direção a um banco de seixos quando tropeçou em algo. O menino assustado olhou para baixo e viu um pé entre os seixos. Ele chamou a mãe para ver. Horrorizada, ela voltou rápido com o filho para a casa de hóspedes onde estavam e pediu ao Sr. Lamb, o proprietário, que viesse à praia. Quando ele chegou ao local onde Walter tinha visto o pé, ele cuidadosamente removeu o cascalho e lá, deitado em uma cova rasa, estava o corpo de uma jovem senhora. A polícia foi chamada imediatamente e eles notaram uma grande pedra manchada de sangue muito próxima. O corpo foi levado para o necrotério. A descoberta logo se espalhou pela cidade. Eastbourne sempre foi visto como seguro e amigável, então nada disso acontecia lá. Quando a senhora Winnet soube que uma jovem senhora havia sido encontrada morta e perto da praia em uma área conhecida como Crumbles, que era muito próxima de sua casa de hóspedes, ela entrou em contato com a polícia. Irene ainda não havia retornado e ela temia que a falecida pudesse ter sido sua hóspede, a senhorita Irene Munro. A polícia a levou para ver o corpo e a senhora Winnet confirmou que a falecida era de fato Irene. No dia seguinte, a tia de Irene chegou e fez uma identificação oficial. Uma autópsia foi realizada e concluiu que a falecida sofreu um golpe no rosto com um objeto como uma bengala. Ela perdeu 2 dentes no ataque e provavelmente ficou inconsciente antes de ser atingida pela grande pedra encontrada perto do corpo. Não havia sinais de quaisquer outros assaltos, o que levou a polícia a acreditar que o motivo do ataque pode ter sido roubo. Detetives do Scotland Yard chegaram para investigar o caso, liderados pelo inspetor George Mercer. A história do assassinato de Irene Munro foi notícia de primeira página, não apenas na imprensa local de Sussex, mas também em todo o país. Parecia que todos na pequena cidade de Sussex estavam falando sobre o assassinato e logo as testemunhas começaram a se apresentar. Homens que estavam trabalhando nas proximidades disseram que no dia 19 de agosto viram uma jovem muito atraente caminhando na direção da Baía de Pevensey com 2 cavalheiros. Os homens foram chamados pela polícia ao necrotério para confirmar se a jovem vista era Irene. Uma vez que viram o corpo, os homens acinaram com a cabeça e apenas disseram: "Sim, esta é a pessoa que vimos." Detetives foram a pousadas, hotéis e pubs. Eastbourne era um resort à beira-mar muito movimentado e talvez alguém tenha deixado sua acomodação rapidamente para sair da área. Quando visitaram o Hotel Albemarle, uma garçonete contou-lhes sobre 2 homens que às vezes bebiam no bar do hotel. Nenhum deles jamais teve muito dinheiro, mas em 19 de agosto ambos chegaram bem vestidos e com mais dinheiro que o normal. Ela disse que os homens eram sempre bastante flertadores e ela os conhecia apenas como Billy e Jack. Testemunhas relataram à polícia terem visto o falecido com 2 jovens cavalheiros na manhã de 19 de agosto. A maioria descreveu um como jovem e o outro alguns anos mais velho, usando um terno de padrão espinha de peixe. O mais jovem dos 2 foi visto caminhando de braços dados com ela e carregando uma bengala amarela com uma cabeça de cachorro de metal no cabo. Frederick Wells contou ao inspetor Mercer que viu a jovem senhora com 2 homens que ele costumava ver em Eastbourne. Ele sempre reconhecia o mais jovem, pois parecia estar sempre com sua bengala amarela. O inspetor Mercer perguntou ao Sr. Wells se poderia acompanhá-lo pela cidade para tentar encontrar os homens descritos.
Logo, o Sr. Wells viu um jovem com bengala amarela. Ele apontou para o inspetor Mercer, que então se aproximou dos homens e pediu que se identificassem. Eram Jack Alfred Field, de 19 anos, e William Thomas Gray, de 29 anos. O inspetor os prendeu e levou à delegacia para interrogatório. Havia sido uma investigação rápida para a polícia, apenas 4 dias desde a descoberta do corpo, e eles já tinham 2 homens sob custódia. Ambos, no entanto, negaram qualquer envolvimento no assassinato e afirmaram que, depois de saírem do bar no Hotel Aldermale, foram para a casa de William Gray, onde comeram e conversaram com a esposa de William. Depois eles retornaram para a orla marítima. Apesar das negativas, a polícia fez uma parada de identificação com os 2 senhores e perguntou aos 5 trabalhadores se reconheciam os homens vistos com Irene. No entanto, eles não conseguiram, e tanto Jack Field quanto William Gray foram liberados da custódia. O inspetor Mercer acreditava que, provavelmente, os 2 senhores que acabara de libertar eram responsáveis pela morte da jovem Irene Monroe. Ele orientou os oficiais a seguir coletando informações, principalmente entrevistando testemunhas que ligassem os suspeitos a Irene. Testemunhas vieram à frente que viram os 2 homens saindo do Hotel Albemarle e pegando um ônibus na direção do Taverna de Arco e Flecha. Detetives entrevistaram o condutor, um cavalheiro chamado George Blackmer. Ele contou que conhecia o casal e que eles viajavam juntos de ônibus. Ele disse que desceram na Taverna de Arco e Flecha, onde foram recebidos por uma jovem de casaco verde e chapéu preto. Os investigadores mostraram ao Sr. Blackmer uma fotografia de Irene e ele disse que ela era uma jovem que ele havia visto. 4 dias depois, no dia 30 de agosto, um marinheiro chamado William Putman viu uma foto de Irene no jornal. Ele leu sobre ela ter sido encontrada em uma cova rasa perto da praia em Eastbourne. Ele se lembrou de vê-la com 2 homens. Ele estava de folga naquele dia, então sabia que a data era 19 de agosto. William Putman entrou em contato com a polícia e foi entrevistado pelo inspetor Mercer. Após dar um depoimento, ele concordou em acompanhar o inspetor em um tour pela cidade para ver se conseguia ver os 2 homens que ele tinha visto com Irene. Não demorou muito para ele identificá-los. Eles estavam sentados fora de um quiosque de chá. Ele também conseguiu dizer que o mais jovem dos 2 senhores estava usando um chapéu diferente. A polícia os prendeu. No entanto, os suspeitos continuaram a negar qualquer envolvimento no crime. Porém, ao revistarem as casas, os detetives acharam roupas iguais às descritas pelas testemunhas e a bengala amarela com cabeça de cachorro de metal. No dia 6 de setembro, Jack Alfred Field e William Thomas Gray foram acusados do assassinato de Irene Violet Monroe. O julgamento começou no dia 13 de dezembro de 1920 na cidade de Sussex, Lewis, e ambos, Jack Field e William Gray, declararam-se inocentes, apesar de não haver testemunhas do crime e as evidências serem circunstanciais. A acusação apresentou um caso detalhado, informando ao tribunal que os réus eram ex-militares desempregados, já presos por pequenos furtos e roubos. Eles disseram que os 2 deram à polícia declarações iguais sobre onde estavam em 19 de agosto, mas essas versões não batiam com o relato das testemunhas que viram a dupla no dia. A acusação afirmou que, segundo o laudo do exame de corpo de delito, a morte ocorreu entre 3h30 e 5h30 da tarde. Isso foi contestado pela defesa, que disse que quando o corpo foi examinado por um médico no dia 20 de agosto, ele estimou a hora da morte para ser algum momento após as 11 da noite do dia 19. Se esse fosse o caso, os réus teriam álibis sólidos sobre o seu paradeiro naquele momento. Outro médico, que examinou o corpo depois, concordou com o laudo oficial de que Irene morreu entre 3h30 e 5h30 da tarde do dia 19. A acusação apresentou várias testemunhas que situaram Jack Field e William Gray na área durante o assassinato. As garçonetes do Hotel Albemarle, Dorothy Ducker e Elsie Finlay, testemunharam que os 2 homens bebiam no bar e pareciam ter muito dinheiro. Uma garota local que trabalhava como empregada, chamada Maude Baxter, disse ao tribunal que conhecia ambos os réus e que eles haviam pedido a ela para dizer que ela estava com eles em Pemvensey Bay na tarde do assassinato. No entanto, ela disse a eles que não faria isso.
Questionada sobre seu paradeiro, a senhorita Baxter disse que estava trabalhando e sua versão foi confirmada pelas colegas do mesmo local. Embora William Gray tenha decidido não testemunhar em sua própria defesa, Jack Field subiu ao banco dos réus. Ele disse ao tribunal que nunca havia encontrado a senhorita Irene Monroe. Ele não negou que foi ao Hotel Albemarle e esteve no ônibus onde foi visto pelo condutor Sr. George Blackmer, mas ele afirmou que ele e William Gray estavam a caminho do circo. Ao ser questionado sobre como um jovem desempregado gastava tanto dinheiro, ele disse que naquele dia havia recebido o benefício do desemprego. Estranhamente, 2 dias após o assassinato, os 2 réus tentaram se alistar novamente no exército. Quando perguntados por que haviam feito isso, Jack Field respondeu que os benefícios dele e do Sr. Gray não eram suficientes para viver. E certamente acabariam em algum momento, então eles pensaram que retornar ao exército seria uma boa coisa. Suas respostas não convenceram. Ele só podia dizer que as testemunhas que o colocaram nas proximidades dos escombros no momento do assassinato estavam enganadas, e embora ele não negasse tentar persuadir Maud Baxter a dar um álibi falso, ele disse que só pensaram assim porque não viram conhecidos em Pevensey Bay naquele dia, então acharam que ninguém confirmaria o álibi deles. O julgamento terminou no dia 17 de dezembro e o júri foi enviado para deliberar. Eles voltaram 1 hora depois e encontraram os 2 réus culpados. No entanto, eles recomendaram misericórdia, pois disseram que suas ações não foram premeditadas. O juiz ignorou essa recomendação e condenou Jack Field e William Gray à morte. Ambos recorreram das sentenças, culpando um ao outro pelo assassinato. O Lord Chief Justice e 2 juízes negaram os recursos, e às 8 da manhã de 4 de fevereiro de 1921, Jack Field e William Gray foram enforcados na prisão de Wandsworth, Londres. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e espero ver todos vocês no próximo Briefcase.